Bom, pessoal, vamos aqui à resolução da prova da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, vestibular 2022. A prova foi feita agora, nesse último final de semana, né, liberada ontem à noite no site da VUNESP, tá? O link está aqui embaixo para você baixar o caderno de provas. E a prova não teve grandes novidades, né? Seguiu bastante aquele modelo já consagrado da VUNESP e começava a parte de história aqui na questão 21, né, uma questão que abordava um tema da Idade Média, né, que era a questão dos mosteiros medievais, né, e a dinâmica do clero. Então vamos lá. A mesma preocupação de imitar os primeiros pais da igreja, de vencer o orgulho, de se libertar das vaidades, a vontade de se desviar das ilusões da aparência a fim de melhor ouvir a palavra de Deus, impunha o banimento das imagens nos mosteiros. Os cistercienses as julgavam úteis para o ensinamento dos pobres. Quanto aos cistercienses, ao procurar uma fusão total com o espírito, eles as recusavam, retomando a condenação de toda figuração pela igreja primitiva. Bom, pessoal, aqui já dá para ver que esta ordem, né, no caso, recusava as imagens para o seu uso entre os membros do clero, mas as julgava interessante como elemento pedagógico, ou seja, para ensinar aos pobres, aqui segundo o texto do Jorge Duby, né? Então vamos lá. A ordem beneditina dos cistercienses, fundada no final do século XI, renovou profundamente o monasticismo, né? O que eles fizeram para refundar, né, modificar aí o movimento monástico. Pregando o amor universal pela humanidade e aproximando-se das outras religiões monoteístas. Bom, mas o texto não faz nenhuma menção a isso, né? Uma aproximação, por exemplo, ao judaísmo, né? Ou ao caso ali, por exemplo, do islamismo que já existia no Oriente Médio. Não há menção alguma a isso, então não pode ser. B. Restaurando a igreja das comunidades penitentes e opondo-se ao poder temporal do papado. Mas também não há um choque com a figura do Papa, inclusive aqui no começo do texto, ó, ele fala que quer imitar os primeiros pais da igreja, ou seja, a ideia deles era se aproximar do cristianismo primitivo, ou seja, dos primeiros papas da Igreja Católica, tanto que aqui no final do texto ele fala, né, da recusa na imagem, como era feito pela igreja primitiva, ou seja, o que essa ordem buscava? Na verdade, era um retorno a um cristianismo mais próximo, né, do cristianismo primitivo. Então, o item B também está incorreto. C. Traduzindo a Bíblia para as línguas nacionais e insistindo no princípio da salvação pela fé em Cristo. Bom, mas aqui o item C seria uma boa resposta se fosse, por exemplo, uma questão de princípios da igreja luterana, né? Da igreja reformada por Martinho Lutero. Ele sim traduziu a Bíblia para línguas locais, né? E modificou ali a noção de salvação, que era pelas obras, para a salvação pela fé. Então também não se encaixa aqui. Alternativa D. Criticando a ordem social do feudalismo e pregando o princípio da paz cristã na relação entre os povos. Bom, ele não critica a ordem feudal, né? Ele não faz nenhuma menção ali a uma crítica, por exemplo, ao senhorio, aos nobres. Inclusive, se refere, né, ao uso da imagem para o ensino dos pobres, ou seja, pressupõe haver inclusive uma forma de tratamento diferenciado com aqueles que são considerados mais pobres. Então vamos ver aí. Condenando a idolatria, ao mesmo tempo reconhece sua função para a instrução de cristãos dos iletrados, né? Aí aqui na alternativa eles trocaram, né, os mais pobres por iletrados, mas é basicamente esse o efeito, né? Eles consideram o culto à imagem algo que deve ser dispensado, né? Mas no que diz respeito aos mais pobres, né, aos cristãos iletrados, haveria uma utilidade. Então, a alternativa da questão 21 era a alternativa E. Já aqui na questão 22, né, que está no outro lado da página, a gente tem um texto do Maquiavel. Tá? À noite eu retorno à minha casa e visto-me com gala real e pontifical
para conviver com homens da antiguidade greco-romana. Recebido por eles com afabilidade, eu os interrogo sobre os motivos e as razões de suas ações e atitudes, e eles, em virtude de seu humanismo, respondem-me com atenção, e durante 4 horas não sinto o menor aborrecimento. Esqueço meus tormentos e deixo de temer a pobreza e a morte. Tá? Então, Nicolau Maquiavel estava exilado no interior da Toscana em dezembro de 1513, tá? Quando, né, produziu esta carta, né? E vamos lá, né? O que ele demonstra, o que ele expõe aqui, né? Então lá. Demonstra a inferioridade filosófica do Renascimento face ao mundo clássico. Não, pessoal, porque repare o seguinte, né? Ele diz que pergunta e recebe homens da antiguidade. Na verdade, o que ele está fazendo nesse momento é leitura, estudos, né? Ele está se debruçando sobre os filósofos do mundo antigo e na carta ele descreve isso como sendo uma conversa, ou seja, um diálogo entre um homem do Renascimento e a filosofia antiga. Ele não mostra ali nenhum grau de inferioridade, né? Inclusive, a gente tem que lembrar que o Renascimento se julga herdeiro dessa tradição filosófica, dessa tradição humanística, né? B. Revela um princípio central da renovação cultural do Renascimento italiano. Pode ser, né? O princípio central seria o quê? Essa influência no pensamento do mundo antigo, na estética do mundo antigo, né? Nessa referência como elemento de civilização e cultura. C. Comprova a presença no renascentismo do teocentrismo medieval. Mas aqui é bem fácil, né? O teocentrismo, né? A ideia da santidade, da divindade como central no pensamento é bem típica da Idade Média feudal. No Renascimento, você substitui essa forma de pensamento por um pensamento mais humanístico, né? Inclusive, ele menciona no texto o humanismo. D. Atesta o descompromisso do Renascimento para com o momento histórico italiano. Mas aí também não, aí temos que lembrar, inclusive, que o Maquiavel escreve o Príncipe, né? Justamente porque ele vive num momento de transformações políticas, né? De tentar entender essas novas estruturas de Estado que vão surgindo. Então, não há esse descolamento. E idealiza a antiguidade em contraposição à pobreza da sociedade renascentista. Aqui talvez possa ter dado uma certa dúvida nos candidatos. Por quê? Porque aqui no final da carta ele fala, né, que quando ele está nesse diálogo com os homens da antiguidade, ele deixa de temer a pobreza e a morte. Mas aí não é a pobreza cultural, né, da sociedade renascentista, né? São os medos mundanos, né? O medo da pobreza material, o medo da morte, que é um medo físico, né? Então aqui ele revela um princípio central do Renascimento, né? Alternativa B seria a alternativa correta, tá? Que é essa influência da antiguidade sobre o pensamento dos homens do Renascimento. Aqui na questão 23 temos aí um texto bem clássico já da historiografia brasileira, né, da sociologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Sabemos que a expansão bandeirante deveu seu impulso inicial sobretudo à carência em São Paulo de braços para a lavoura, ou antes à falta de recursos econômicos que permitissem à maioria dos lavradores socorrer-se de mão de obra africana. Falta de recursos que provinha, por sua vez, da falta de comunicações fáceis ou rápidas dos centros produtores mais férteis, senão mais extensos, situados no Planalto, com os grandes mercados consumidores. Bom, aqui é interessante, né, que ele fala da questão do bandeirantismo, né, e menciona, obviamente, né, a falta de recursos dos colonos aqui da região de São Paulo para compra de escravos africanos, né, que era um modelo que predominava nas regiões mais enriquecidas, né, de economia mais desenvolvida da colônia, né. Então, nós temos aqui a particularidade da colonização de São Paulo, quando comparada a Recife e Salvador, deveu-se, né, ao quê, né? Então vamos lá. Trabalho de pacificação dos índios guerreiros pela Companhia de Jesus. Mas a colonização paulista, mas os jesuítas, aí já não é uma coisa muito relacionada ali
ao bandeirantismo, né? Rápido processo de urbanização em decorrência da exploração aurífera. Também não, né? São Paulo vai ser uma região predominantemente agrária, né? Depois tem ciclo do café e tal, não faz isso. Oposição dos habitantes às exigências econômicas da metrópole. Mas não, né? O que ele menciona ali é uma dificuldade justamente dos colonos se enquadrarem nesse modelo de desenvolvimento, né? De produção agrícola fundamentada no latifúndio e na mão de obra escrava. Isolamento social de uma colonização de interior afastada do litoral. Pode ser pelo final aqui, né? Ó. Dificuldade, né? Falta de comunicação com outros centros produtores. Por quê? Porque a região de São Paulo ali mais interiorizada, e aqui ele fala já do Planalto Paulista, tem uma referência geográfica, né? Era mais difícil de se articular com o resto. Pode ser. Inadaptabilidade das espécies vegetais tropicais ao clima temperado. Não, também não. Aqui em São Paulo o problema não é a questão climática, né? Era a falta de trabalhadores e essa questão de um isolamento social. Por que também, né? Não só pela ocupação do interior, aqui talvez uma observação, mas porque a gente tem que lembrar, isso já caiu em vestibulares da Fundação VUNESP, né? Aquela questão das rotas de comércio, né? A facilidade com que você vinha da África para o Nordeste brasileiro para abastecer com escravos e como você conseguia transportar com facilidade mercadorias do Nordeste brasileiro para a Europa. Por isso, ali a região acabou sendo beneficiada, não só com fornecimento contínuo de escravos, mas com a possibilidade de exportar facilmente a produção de cana-de-açúcar para a Europa. Então tinha essa vantagem, né? Bom, vamos aqui à questão 24, que fala de Napoleão Bonaparte, né? Então a questão já pulamos ali para França do final do século XVIII, início do século XIX, né? Período napoleônico. Os sucessos militares de Napoleão resultaram da organização de um novo exército de cidadãos pela Revolução Francesa. As vitórias de Bonaparte no continente europeu implicaram a consolidação das tradicionais dinastias absolutistas europeias? Não, porque inclusive em alguns lugares ele afetou a dinâmica dessas monarquias, né? Aprisionou a família real da Espanha, forçou a transferência da família real portuguesa para o Brasil, ou seja, ele acabou abalando o absolutismo europeu. Desarticulação da produção têxtil da primeira Revolução Industrial. Não, também não teve essa capacidade de interferir na produção têxtil da primeira Revolução Industrial, até porque Napoleão nunca conseguiu derrotar a Inglaterra, né? Ou seja, nunca conseguiu interferir na dinâmica da economia inglesa nesse sentido. C. Desestabilização de sistemas de dominação das metrópoles ibéricas. Aí ele está se referindo justamente a essa interferência de Napoleão sobre a monarquia espanhola e sobre a monarquia portuguesa. No caso da monarquia espanhola, as colônias ficaram sem o rei e também não eram de fato administradas pelos franceses, né? Isso acabou desencadeando um início de processo de independência na América Espanhola. E no caso do Brasil, né, a vinda da família real portuguesa também dá início a uma série de modificações que acaba resultando na independência, né? Então aqui, alternativa C, sem dúvidas, mas vamos comentar as outras. Propagação de revoluções sociais de caráter jacobino em escala universal. Mas por que não pode ser? Pelo caráter jacobino, né? O jacobinismo é aquela fase mais revolucionária e radical da Revolução Francesa que, por exemplo, defende sistema republicano, defende voto universal masculino, né? E Napoleão não era favorável a esse tipo de governo, né? Ele era defensor de um governo ditatorial, um governo autoritário. E modificações geopolíticas restritas aos espaços da Europa Ocidental. Não porque provocou modificações também nas Américas, já que deu ali o início dos movimentos de independência. Então aqui na 24, alternativa C, tá? Seguindo aqui para a questão 25, um texto do Graciliano Ramos, tá? Tinha-me chegado vagas notícias da escravidão.
sem relho e sem tronco, aceitável, quase desejável. Maria, Moleque e Vitória, livres, viviam sossegadas em casa de meu avô. Não me vinha a ideia de que se conservassem ali por hábito ou por não terem para onde ir. Estavam bem, sempre tinham estado bem. Não me ocorreria que alguém manejara a enxada, suara no cultivo do algodão e da cana. As plantas nasciam espontaneamente. Então aí uma recordação, né, do Graciliano Ramos sobre o período da sua infância. Vamos lá. Graciliano Ramos nasceu em 1892 no estado de Alagoas e publicou em 45 a primeira edição do livro de Memórias de Infância. O autor exprime no excerto. Bom, ele ali menciona duas pessoas que viviam na propriedade e que ele não percebia que elas viviam ali meio que por hábito. O que é isso? São ex-escravos, né, que, uma vez libertos, continuavam servindo a seus antigos senhores, né, virava de escravidão uma outra relação, né, um tipo de relação de dependência, né, um clientelismo. Então vamos lá. O autor exprime no excerto a permanência da visão senhorial da escravidão anos após a abolição. Pode ser, né, porque ele menciona ali uma escravidão sem tronco, né? Continuidade das relações de produção escravista nas grandes fazendas. Não porque no começo ele fala, né, que não era. É uma escravidão sem relho e sem tronco. Aceitável, quase desejável, né? Então, não é exatamente uma continuidade da escravidão. Relação pacífica entre classes na sociedade escravista brasileira. Só que em 1892 a sociedade brasileira não pode mais ser chamada de escravista, né? Já é uma sociedade livre. E relevância social da mentalidade escravista ao longo da história do Brasil. Não, inclusive a gente tem marcas, né, dessa mentalidade escravocrata até hoje. E aí a concessão aos escravos recém-libertos de auxílios governamentais. Não, também não menciona nada disso. Então é a permanência, né, de elementos ali escravistas, né, na sociedade brasileira, né? Então fica sendo ali a alternativa A. E vamos aqui para o outro lado da página para a questão 26. Os únicos aliados em potencial do soviete eram, primeiramente, os pequenos camponeses e outros grupos empobrecidos da Rússia. Em segundo lugar, o proletariado de outras nações envolvidas na guerra. Tá? Então, texto reproduz a posição política do líder do partido bolchevista, Lenin, durante o processo revolucionário que se iniciou segundo o calendário russo em fevereiro de 17. Então, isso aqui é bem do início da Revolução. Lenin considerava o Conselho das Fábricas da cidade de Petrogrado, soviético, representante legítimo da classe operária e... Então, vamos lá. Né? Em fevereiro de 17, você ainda estava no início da Revolução, tá? Tanto que ele chama a atenção, né, que os soviéticos deveriam se associar aos camponeses e aos operários de outros países, né? Em fevereiro de 17, o que se faz é a derrubada do czarismo, né? Mas a princípio a Revolução Russa ainda tem notas liberais burguesas, né? Ela vai se tornar efetivamente marxista só em outubro. Então vamos lá. Garante o cumprimento pelo governo russo das dívidas contraídas com banqueiros europeus. Não tem menção nenhuma a pagar banqueiro, esse tipo de coisa, né? Isso parece não é uma preocupação de Lenin naquele momento, não. Compreende a revolução como um movimento de aliança das classes sociais dominadas. Porque os soviéticos são os operários, né? Ele fala para se aliar aos camponeses, seriam as classes sociais, né, subalternas, dominadas. Propõe uma aliança ampla das classes trabalhadoras com o conjunto da sociedade russa. Só que esse conjunto da sociedade russa pressupõe a nobreza e a burguesia russa, que obviamente não vão se aliar a esse tipo de revolução. Então não pode ser. Sustenta a necessidade da manutenção das conquistas territoriais do exército russo, também não é mencionado isso, e condiciona a vitória da revolução à ruptura da Rússia com os povos participantes da guerra. Só que olha só, aqui no final ele fala de se associar aos camponeses e outros grupos empobrecidos, por isso que é a alternativa B, tá?
E aqui ele fala para se associar ao proletariado dos países envolvidos na guerra. Por isso também não pode ser aí. Ele não fala para romper com esses povos. Tá? Então aqui é uma questão, vamos lá, de estrutura, né, social da Revolução Russa. Né? Até uma questão que não é muito... tema que não é muito recorrente, né? E aqui um tema que está muito na atualidade, né, que é falar do fascismo, né? Enquanto os entusiastas fascistas falavam de participação dos trabalhadores na indústria, os alemães despachavam sem misericórdia trabalhadores italianos para atuar na Alemanha. Enquanto a retórica nacionalista da astuta máquina de propaganda de Saló continuava incansavelmente, a Alemanha anexava o território italiano ganho do Império Austro-Húngaro em 1918-19, né, no final da Primeira Guerra Mundial. Benito Mussolini foi deposto do governo italiano em 1943 com a ajuda militar da Alemanha nazista. Os fascistas italianos instalaram uma república na cidade de Salò, no norte da Itália. O excerto refere-se... Então vamos ver, né? Fala aqui do fim da guerra, né? A extinção das políticas nacionalistas no continente europeu como consequência das derrotas militares dos regimes totalitários. Só que aqui, ó, não pode ser a... Isso aqui a gente vai ter que ficar voltando no texto, ó. Porque olha o que ele fala aqui. A retórica nacionalista continuava incansavelmente. Então, ela não desapareceu. Vamos ver só aqui a B. A diferença da organização do Estado fascista italiano para o regime antidemocrático do Partido Único, do nazismo alemão. Bom, mas aí não há uma diferença, porque o nazismo é uma forma de fascismo, né? São regimes totalitários que defendem exatamente isso. Um governo de um único partido, calcado na figura de um líder que sabe tudo, que prevê os destinos da nação. Então não há diferença no sistema de governo do fascismo e do nazismo. C. A constituição de uma organização fascista internacional de ajuda ao esforço de guerra da Alemanha nazista contra os bolcheviques. Bom, mas ali também não há uma menção a uma guerra especificamente contra o socialismo, contra os bolcheviques. Então não, está falando do nacionalismo, né, e da fundação dessa nova república, né? D. Situação de momento de alianças políticos militares de sistema governamentais ideologicamente semelhante. Porque durante a guerra, né, a Alemanha e nazismo, né, a Alemanha nazista e a Itália fascista se aliaram justamente porque tinham ideologias próximas, né, bases fascistas. Mas vamos ver aí. Aproximação do governo fascista com grupos armados contrárias à anexação de territórios italianos pelos alemães. Não, né, porque ali eles falam de uma certa conivência nessa associação e anexação de território. Então só pode ser a D mesmo, né? O elo entre o nazismo e o fascismo italiano é ideológico, né? Ambos são movimentos de raiz fascista, né? Então, totalitarismos, nacionalistas, anticomunistas, né? Antiliberais, antidemocráticos, militarizados, né? Então, tem essa aproximação. Questão 28 fala do governo Jânio Quadros no Brasil, né? A diplomacia de Jânio, de certo modo, desinteressou-se pelo sistema interamericano. Ao menos, não via mais como um horizonte exclusivo e incontornável da sua presença no mundo. Sentia-se atraída pelos continentes e regiões que começavam a alcançar a independência. Mais forte ainda foi o interesse que se despertou em Jânio, o esforço de Nehru, Nasser, Sukarno e Tito de organizar um terceiro sistema nem soviético nem ocidental. Bom, aqui vai falar daquela ideia do Jânio Quadros, né, no seu breve governo, de ter uma política internacional independente dos interesses dos Estados Unidos, né, porque o Brasil, como um país que tinha uma marca anticomunista muito forte nos seus governos, automaticamente se associava aos interesses americanos, o que às vezes não era tão interessante, né, para o Brasil, porque deixávamos aí de negociar com países de viés até socialista, ou países considerados neutros, né, mas que o Brasil teria muito a ganhar, ignorando, por exemplo, diretrizes americanas.
Então, vamos lá. Jânio Quadros foi presidente do Brasil de janeiro a agosto de 61. A política exterior do governo pressupunha a possibilidade de atuação autônoma de alguns estados em um cenário internacional de tensão nuclear. Sim, basicamente é isso, né? Em meio à Guerra Fria, a possibilidade de alguns estados, né, no caso estados nacionais, serem autônomos, ou seja, não serem nem alinhados à União Soviética e nem alinhados aos Estados Unidos, né? Serem ali estados independentes no jogo internacional, que é o que ele menciona no final do texto. B, vamos ver as outras. Era uma continuidade das medidas nacionalistas de proteção ao processo de industrialização brasileira. Não é isso, ele não é um seguidor da política, por exemplo, varguista, né? Era crítico, por exemplo, também do governo JK, e a própria industrialização brasileira não é completamente nacionalista, né? Já tinha multinacionais aqui. C, inseria-se na lógica republicana de participação do país nas decisões conjuntas dos países da América Latina. Não, justamente porque ele está propondo uma independência e não esse tipo de relação atrelada entre os países. D, apoiava-se nos movimentos de revolução socialista ocorrido em nações recém-libertas do imperialismo europeu. Não também, porque ele não vai se assumir socialista, e aqui tem um detalhe importante. Esses países que se tornam independentes nessa época, na África, na Ásia, eles acabam sendo rotulados de socialistas muito pelo seguinte: eles são movimentos nacionalistas, né, porque são movimentos anti-imperialismo, só que ao se colocarem como anti-imperialistas, eles se colocam também contrários a uma determinada forma de exploração capitalista, que é a forma imperialista. Ou seja, num contexto bipolar, muito limitado, né, de interpretações políticas, se você se colocava contrário a alguma forma de capitalismo, você automaticamente era rotulado de socialista. Isso não quer dizer que esses países, de fato, tivessem um viés socialista, tivessem uma ideologia marxista na sua estruturação, mas eram sim governos que de alguma forma criticavam, né, uma forma de exploração capitalista. Então não é isso. E a IAE caracterizava pela defesa intransigente dos organismos internacionais como árbitros dos conflitos entre os países. Também não, porque ele prega a ideia da autonomia dos estados. Tá? E aí a questão 29, né? O setor público passou a expandir sistematicamente sua participação na atividade econômica, com significativa participação não apenas em investimentos em infraestrutura, particularmente no transporte, mas também na produção de insumos básicos. Bom, então aqui estamos falando de um modelo econômico de Estado interventor, né? Um Estado que investia, que gerava benefícios e obras, principalmente de infraestrutura. Pode-se identificar como o ato inaugural da presença governamental no setor de insumos básicos. Né? O que são esses insumos básicos? Vamos lá. A aplicação de capital estatal nas indústrias de base por ocasião da aplicação do plano de metas. Posso que muita gente deve ter marcado essa daqui por falar disso. Ó. Capital estatal nas indústrias de base. Correto. Né? Exatamente isso. Insumos básicos aqui seriam matérias-primas, seriam a base, né, de um processo industrial. Mas quem fez isso foi o Getúlio Vargas. Plano de metas, galera, é do governo do JK. Né? O governo que vem depois do segundo período do Vargas, né? Depois do suicídio do Vargas, sendo que o Vargas começou a investir em capital estatal na indústria de bens, de base, lá na década de 30, então está muito distante. B. Necessidade de fornecer chapas de aço em grande quantidade para as montadoras de automóvel de São Paulo. Só que aqui tem um outro problema. A indústria de base, ela não foi criada para suprir uma indústria já instalada no Brasil. Ela foi gerada porque entendia-se que a partir dela você viabilizava outros projetos industriais. Então aqui no B, a ordem, tá, dos eventos está inversa. C. Estatização de grandes conglomerados industriais da indústria pesada estrangeira durante o governo getulista.
mas não houve durante o período Vargas estatização de grandes fábricas. Tá? As grandes indústrias de base sequer existiam no Brasil, sejam elas de capital privado ou de capital estatal, elas foram fundadas durante o governo Vargas, então tá errado. D. Imposição governamental no monopólio estatal da exploração e toda a cadeia econômica do petróleo. Só que o petróleo, né, a Petrobras, só é instituída em 53. A indústria de base no Brasil, ela começa a ser gestada ali na década de 30 e década de 40. Então, também, isso aqui já é uma fase secundária, já é uma fase final do processo, né, do Vargas. Então vamos ver. E a construção da siderúrgica nacional, sim, a CSN, que é dos anos 40, a partir da concessão de empréstimo norte-americano. Sim, por quê? Porque o recurso para fazer a CSN veio a partir da relação entre o governo Vargas e o governo americano do presidente Roosevelt, naquele acordo que incluiu a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Então a cessão da base aérea de Natal para os americanos viabilizou recursos para que o Brasil investisse no sistema siderúrgico. Então foi aí, né, já ali um início da industrialização do Brasil. E aqui a questão 30, que tem uma foto famosíssima, né? Observe a fotografia de Elliot Erwitt, de 1953, denominada The White and Colored, né? Porque aqui nós temos um bebedouro, né, para pessoas brancas, né? Um bebedouro bem moderno, bem adequado, e ao lado um bebedouro, né, uma extensão e um bebedouro diferente para negros, né? E aí tem um homem negro bebendo água nele. A foto registrada no estado norte-americano da Carolina do Norte revela a proximidade democrática nos mesmos espaços de raças diferentes. Não, né, galera? Porque aqui é um pouco aquele raciocínio que aparece, por exemplo, no Histórias Cruzadas, né? Iguais, mas separados, né? Olha, tem um bebedor para o branco, tem um bebedor para o negro, mas é separado, é um para cada um, né? Mostra a ascensão social dos negros num quadro de segregação racial, mas não tem ascensão social dos negros ali, você não vê um negro enriquecido, né? Capta uma cena cotidiana de discriminação econômico-racial. Possivelmente essa é melhor, né? Era uma cena do cotidiano mesmo e é uma situação de segregação racial. Expõe a base econômica do preconceito social nos Estados Unidos. Mas aqui não é exatamente uma base econômica, né? E representa a transgressão das leis raciais pelo movimento negro. Não, se fosse uma transgressão, seria o negro, por exemplo, bebendo água no bebedouro destinado aos brancos, né? Mas ele não faz isso, tá? E aqui temos aqui já a questão 31, que eu imagino que eles já considerem como de geografia, mas eu vou responder porque ela fala da questão racial, então já é uma continuação dessa questão 30, né? Em Portugal, o acalorado debate sobre o racismo se juntou um projeto decidido a acabar com as mentiras que alimentaram a rejeição do estrangeiro. A ideia chama-se Migramites e parte da Casa do Brasil de Lisboa, embora seja direcionada a todos os imigrantes de qualquer nacionalidade, pois todos suportam preconceitos semelhantes a certa altura. Por exemplo, que Portugal está sendo invadido por imigrantes, quando na realidade representam apenas 5% do total dos residentes. Ou que absorvem benefícios sociais sem contribuir, embora a verdade é que contribuem com somas milionárias à segurança social. Né? Então vamos lá. O projeto citado no excerto, ao debater a rejeição ao estrangeiro, combate uma forma de preconceito conhecida por... Bom, aí aqui era bem simples, né? Xenofobia, né? Por quê? Porque xenofobia é aversão ao estrangeiro. Eurocentrismo seria um pensamento europeu, mas aí a gente tem que pensar que o português ele pode ter uma aversão também ao imigrante de outras áreas da Europa. Tá? Não é necessariamente só contra latino-americanos e africanos. Né? Genocídio é outra coisa, né? É uma
uma mentalidade de eliminar, né, outras populações. Aculturação é você incorporar cultura de outra sociedade, né, você incorporar elementos que vêm de outra cultura. E extradição é você expulsar pessoas, né, condenar pessoas a serem expulsas, né, do território. Também não é o caso, tá? Bom, então essa foi a prova de medicina da Santa Casa 2020. Aqui ao lado eu vou deixar o link para outras resoluções da Santa Casa, tá? Desde 2018. Então tem aqui uma playlist com todas as resoluções, tá? Também terá a resolução da prova aplicada aos candidatos de enfermagem, fonoaudiologia, radiologia, tá? Que a Santa Casa faz uma prova de primeira fase, teste, mas é uma prova separada.